Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Escola Dominical em Casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, esse dia em que nós, como Igreja Metodista, comemoramos o dia 24 de maio, o dia do coração aquecido, o dia em que John Wesley teve uma experiência especial com o Senhor e verdadeiramente teve a certeza da sua salvação, teve a certeza de que o amor de Deus o alcançou. Que hoje seja um dia como foi para John Wesley, para todos nós, que nosso coração se aqueça de tal maneira em que a gente consiga ter a certeza da nossa salvação e do amor de Deus por nós. Eu tenho essa certeza, meu coração está sempre aquecido, porque o Senhor tem cada dia demonstrado o seu amor por mim e, em especial, Ele enviou o seu Filho por mim, por você, para que remir os nossos pecados e para que nós tivéssemos a certeza da nossa salvação. Amém? Hoje, essa aula é uma aula da classe de juvenis, baseada na revista da Escola Dominical, Histórias que Inspiram, Novo Testamento. E hoje o texto que nós vamos ler está em Marcos, no capítulo 9, dos versículos 33 a 37. E o tema da nossa aula é Jesus, eu e as crianças. Amém? Vamos orar nesse início, para que o Espírito Santo possa nos abençoar nesse estudo? Paizinho querido, muito obrigada pela tua provisão, muito obrigada pelo teu carinho, muito obrigada pelo teu cuidado, Paizinho. E Pai, nós queremos te agradecer e queremos te pedir neste momento, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama sobre o nosso estudo, sobre o que nós estamos fazendo, Pai, a tua unção, a unção de entendimento, a unção de revelação sobre a tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos ao texto bíblico. O texto bíblico é curtinho, é Marcos capítulo 9, dos versículos 33 a 37. E aí nós vamos falar um pouquinho do contexto em que isso está acontecendo, do contexto de por que esse texto está aqui. E nós vamos falar, vamos concentrar na criança, no papel da criança no reino, né? Mas isso tem algumas outras implicações. Vamos olhar devagarzinho, que aí a gente vai entender. Amém? Podemos ler o texto? Marcos, no capítulo 9, diz assim, no versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que discorreis pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer um que a mim me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Amém? Eu vou pegar um primeiro aspecto mais tranquilo, só para a gente entender um pouquinho o contexto, né? Você está aqui no contexto do livro de Marcos, Jesus está com seus discípulos, você tem aqui todo um contexto dele andando com os discípulos, dele ensinando os discípulos, chamando os discípulos. Você está ali no início você está ali no Evangelho de Marcos e Jesus, um pouco antes, estava explicando a morte dele, foi o primeiro anúncio de como é que ele morreria. E ele estava explicando o que ele deveria passar. Os discípulos não entenderam. Então, esse texto aqui, eu só vou pegar esse ganchinho só para vocês entenderem o seguinte. Como é que as crianças entraram neste texto? Né? A ideia de que Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz que você tem que ser igual a essa criança. Jesus estava falando ali, Jesus estava vendo ali, ele estava dizendo assim, olha, eu sou o Messias. Né, ele vinha falando, né, eu sou o Messias, mas não o Messias que vocês estão esperando. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para morrer, eu estou aqui. E Jesus vinha ensinando os discípulos e falando isso, mas assim, os discípulos demoraram um pouco para entender, parece até a gente, né? A gente demora para entender as coisas.
E depois de Jesus ter anunciado, de ter falado, de ter explicado, mesmo assim os discípulos não entenderam. E aí eles começaram a dizer eles começaram a discutir no caminho. Jesus viu, prestou atenção e eles começaram a discutir. E depois perguntou: o que vocês estavam discutindo? E os discípulos todos ficaram mudos, porque eles entenderam que aquela discussão ali, Jesus, né, não era para falar para Jesus, porque aquilo ali naquele momento e naquele contexto, aquela discussão era idiota. Por quê? Porque eles estavam discutindo quem era o maior no grupo. Então vamos pensar em reino. Você tem o rei, né? E aí você tem os ministros do rei, ou o primeiro-ministro, os conselheiros. E o primeiro-ministro ou o conselheiro mor, ou tem um sempre que é mais próximo do rei. E eles estavam exatamente discutindo quem era o maior entre eles, que seria aquele que vai ficar do lado do rei, que o rei é Jesus. Então Jesus vai implantar o seu reino, e aí eles pensavam naquela época que Jesus ia implantar o reino não da forma como ele implementou, mas como um guerreiro, como Davi. Ele ia chamar as armas, ele ia fazer guerra, ele ia guerrear e ele ia conseguir botar para Roma para fora naquela época, que Roma que mandava, né? Então ele ia mandar Roma para fora, então, como um rei. Só que Jesus não era esse governante, esse tipo de rei. E quando eles começam a discutir quem é o maior, na verdade eles estavam querendo saber quem é que vai ter mais privilégio, né, no reino junto com Jesus, porque o maior vai ter mais honra, vai ter mais riqueza, vai ter mais tudo. Então vamos descobrir aqui dentre nós quem é o maior, e o maior vai estar ganhando todas essas coisas de Jesus. E Jesus presta atenção na discussão, pergunta o que é, eles não têm coragem de dizer, e aí Jesus pega uma criança e coloca no colo e declara, né, que quem quer ser o maior, né, ele diz assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então você quer ser maior no meu reino? Sirva. Você quer ser maior no meu reino? Seja o menor de todos. Você quer ser maior do meu reino? Não tente ganhar os primeiros lugares. O que Jesus disse. E aí ele pega uma criança e coloca no colo e diz que qualquer um que receber uma criança como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer um que a mim receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Aí sim a gente vai entrar no contexto da criança, né? Então Jesus diz assim: aquele que recebe essa criança, ou seja, aquele que recebe esse relacionamento que uma criança tem, desinteressado, no sentido de que uma criança, ela quando gosta, ela gosta, quando ela não gosta, e quando ela gosta, ela crê, ela confia de maneira extraordinária. Eu estava lendo até há um tempo atrás um livro e tinha uma ilustração de como é que é você ir para os braços de Deus, né? E aí usou a criança, um pai com um filho de 5 anos, e ele falava assim: pula, meu filho. E o filho pulava no colo do pai com toda certeza. Aí o pai falou assim: agora você vai pular no colo do seu irmão mais velho. A criança pequena não quis. Por quê? Porque o irmão mais velho, ele tinha 5, o irmão mais velho tinha 8, e ele não confiou na força do braço do irmão, mas ele confiava na força do braço do pai. Esse é o relacionamento que Deus fala que uma criança, né, que eu tenho que ter. Então, quando eu acolho uma criança, como Jesus fala, eu estou acolhendo essa simplicidade, essa humildade, eu estou acolhendo o amor incondicional, o amor que não está preocupado se você é rei ou se você é um escravo. Então, quando Jesus fala isso, ele diz assim: olha, você receba, né? Qualquer um que receber, diz assim, trazendo uma criança, colocou no meio dele, tomando-lhe nos braços, diz: qualquer um que receber uma criança tal como esta, ou seja, qualquer um que receber um pequenininho. E aí sim a gente vai entrar no contexto das crianças.
Criança, na época de Israel, não era considerada nada. Criança não era nem contada. Se a gente for pegar aquele texto, lembra o texto da multiplicação dos pães e dos peixes? Diz assim, eram tantos mil homens, mais mulheres e crianças. Então, mulher e criança não era contado. Criança era um serzinho que era para fazer pequenos serviços. Ou seja, faz isso, resolve aquilo, vai para mim para que tal lugar, toma conta das ovelhas aqui, cuida dessa pequena plantação aqui. Criança, ela não tinha voz, ela não tinha vez. Meu pai falava isso para mim, era forte. Eu ficava, mas olha, eu ficava muito zangada. Que ele me mandava fazer alguma coisa que eu não queria fazer, ele olhava para mim, ei menina, criança foi feita para fazer mandado. Mas ele já falava para me irritar. E criança era para isso, criança era para fazer mandado, ela não tinha voz, ela não tinha querer, ela não tinha, igual as mulheres, ela não tinha vez. Então uma criança pequenininha, né, uma criança, ela ia lá para o Rabi aos 6 anos, o que ela tinha que fazer? Decorar a Torá. Mas ela tinha que decorar, e se ela não decorasse, a coisa ia ficar meio complicada. Criança não tinha, assim, não tinha voz, não tinha vez, ela tinha que estar junto com seus pais trabalhando. Vamos pegar aquela imagem na internet bem forte que já chocou muita gente, de ver se vocês já viram, uma criança quebrando pedra, bem pequenininho, quebrando pedra com seus irmãos, ou uma criança trabalhando em locais insalubres, né, produção de carvão, crianças sendo usadas como objetos sexuais, de abuso. Por quê? Porque criança não vale. O sentido disso tudo é que criança não vale muita coisa. Então, quando Jesus pega a criança e bota no colo e diz assim, se você receber esta criança, ou seja, se você receber esse ser que não vai te dar nada em troca, a não ser o seu amor, que não vai te dar dinheiro, que não vai te dar prestígio, que não vai te colocar num lugar em que você vai ter privilégio. Se você recebe uma criança assim, se você recebe esta criança desse jeito, você está recebendo a mim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as coisas. O que Jesus está dizendo com esse exemplo da criança? Faça as coisas sem esperar nada em troca. Receba a criança que não vai ter nada para te dar e cuide dela, porque se você recebe aquele que não vai ter nada para te dar, você está recebendo a mim. E se você está recebendo a mim, o que você está recebendo junto? O reino de Deus, a salvação, o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Então, a criança, Jesus coloca, tira a criança do estado dela, do estado ignorado, e coloca agora no centro da conversa. E aí a gente tem que trazer isso para a gente, como igreja. Como é que eu trato as minhas crianças? Como é que eu cuido delas? Será que eu consigo entender que uma criança, ela faz parte, é dela também o reino dos céus, é dela também, ela pertence ao reino, e que ela, é claro, como criança, entende o reino como criança. E eu, como mais velho, como adulto, devo entender isso. Ela como criança, olhar como criança. Eu sei que, por exemplo, para os juvenis, que é para quem essa aula é direcionada, é meio complicado fazer essa separação e até irrita, porque criança irrita. Quando ela quer brincar, quer ela fazer as coisas e você quer estar lá na internet, quer estar ouvindo um vídeo seu e a criança corre, faz barulho, te chama atenção, quer tomar teu celular, quer ver alguma coisa na televisão alto, quer que você faça alguma coisa, quer que você pegue alguma coisa. Eu sei que tem hora que a criança, a ação da criança em ser criança, né, pode irritar. Mas isso não justifica algumas coisas que nós temos encontrado hoje em relação à criança. Então, assim, as crianças, elas são
vamos jogá-las para lá, porque eu não consigo entender como é que eu vou cuidar delas. Então deixa ela para lá, elas não sabem, elas não estão entendendo nada, elas não sabem nada, então deixa elas para lá. Eu não vou ter paciência com elas, eu não vou ter cuidado com elas, eu não vou ter, principalmente dentro de casa. Dentro de casa é o lugar em que a gente demonstra o nosso amor. E se Jesus fala, recebe a criança, quem recebe uma criança recebe a mim, eu em casa tenho que agir como uma criança. É claro, não é dizer que ela pode fazer todas as coisas, não é isso. Ela precisa ser educada, precisa entender o que é certo e o que é errado. Mas isso não me autoriza a agir com violência sobre ela. Não me autoriza a fazer dela meu saco de pancadas. Não me autoriza a fazer de uma criança a minha meu lugar de extravasar a minha raiva e toda a minha frustração. Então, criança participa do reino, criança faz parte do reino. O reino de Deus é composto de homens e mulheres de qualquer idade, do mais novo ao mais velho. Então, criança faz parte do reino e deve ser respeitada, e deve ser amada e deve ser cuidada como uma integrante do reino dos céus, como uma filha do Deus vivo, como alguém que Jesus morreu para salvá-la. E aí eu tenho que ter todo um cuidado com a sua educação, todo o cuidado com o respeito, com o crescimento, o crescimento físico, emocional e espiritual dessa criança. Infelizmente, as estatísticas no nosso país não ajudam isso. Criança no nosso país, a gente ainda tem um grande problema. Crianças ainda são vendidas por seus pais ou pelas pessoas que estão tomando conta delas. Crianças são abusadas sexualmente, crianças são abusadas moralmente, crianças sofrem marcas profundas na sua alma e no seu espírito, difíceis de serem tratadas, tornando-as adultos e com problemas. E o pior, toda violência que é feita com criança acontece, segundo as estatísticas, mais de 70% acontece dentro da própria casa. Violência de todos os tipos. E nós, como homens e mulheres de Deus, independente da idade, a gente tem que olhar para isso e cuidar disso. A gente tem que cuidar. Eu conheço uma situação de 2 meninos órfãos, hoje já são rapazes, que foram encontrados. O mais velho tinha 5 anos, 5 para 6 anos, e o mais novo tinha 2. Eles foram encontrados numa noite fria, foram deixados por sua mãe, e o mais velho abraçava o pequeno para esquentar o pequeno, e os dois não tinham blusa de frio. Então o mais velho botou o pequeno no colo e ele o abraçava. Essa imagem que talvez você tenha criado na sua mente é real, eu conheço esses órfãos. E hoje, graças a Deus, foram adotados, hoje, graças a Deus, estão numa família e são amados. Mas isso é uma violência, a mãe biológica largou essas crianças numa situação de risco. Quem é que fez? A mãe. Crianças são agredidas fisicamente, ou não são alimentadas corretamente, ou não são educadas corretamente, porque nós não fazemos o mandamento de Jesus. Quem recebe essa criança, a mim me recebe. Então, as crianças, o que esse texto quer nos dizer é: criança tem seu lugar e seu valor no reino. Criança tem lugar e valor no reino de Deus, e eu, como cristão, como cristã, preciso preservar esse cuidado, eu preciso preservar essas crianças, eu preciso demonstrar o amor de Deus para elas. E como é que eu demonstro o amor de Deus para elas? Cuidando, mostrando o caminho que deve andar, orientando de maneira correta, fazendo o que é melhor para elas, mas fazendo corretamente. E cuidando.
fazendo com que ela cresça em graça, em sabedoria, e que depois ela seja um homem ou uma mulher que vão criar seus filhos também com graça, com sabedoria, com amor, com respeito. A revista até fala aqui no final, dizendo assim, ó: nós temos a responsabilidade de amar e educar as crianças, para isso precisamos conviver com elas. Então não é afastando a criança de perto da gente que a gente vai ensinar. Quando convivemos, não só ensinamos, mas aprendemos. Elas nos ensinam sobre humildade, pureza, simplicidade e dependência. Não desprezar as crianças e se tornar como elas para alcançar o reino de Deus agrada o coração do Pai. Se elas são importantes para Jesus, devem ser para nós e para a igreja. Foi o próprio Cristo que orientou: qualquer um que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, quando você olhar uma criança, olhe essa criança como alguém que Deus ama, alguém que Jesus mandou que você recebesse, que eu recebesse. Não tente se afastar, principalmente, meu querido juvenil, minha querida juvenil, na sua casa, os seus irmãos mais novos. O que você tem alcançado, o que você tem conseguido de Deus, o amor de Deus que você tem sentido, reparta com eles, para que eles vejam através de você o amor de Deus. E aí eles possam caminhar e eles possam crescer, como eu falei, em graça, em sabedoria, diante do Senhor. Você é um grande canal para isso. Tire um tempinho para brincar com uma criança, como uma criança. Lembra do teu tempo de criança, daquelas coisas que você fazia e que eram engraçadas e que eram legais. Eu estava lembrando, né, na minha época, já tem um tempinho, né, gente? Na minha época de criança, a gente brincava na rua de casa e ficava até meia-noite, mais ou menos, brincando, né? E brincava de pique, brincava de pique normal, pique bandeira, amarelinha, pular corda. A gente era tão legal porque a gente ria, brincava, criava situações, né? E era muito feliz, porque sabia que quando o pai e a mamãe estavam lá perto, cuidava deles, alguns por avós ou por tios, mas eram cuidados, se sentiam amados, se sentiam protegidos. E é isso que uma criança precisa. Mas se coloca agora você como uma criança. Como é que você quer que o teu pai, o Pai Celestial, cuide de você? Se você se jogar nos braços dele, como uma criança se joga nos braços do seu pai, não vai ter lugar melhor, nem mais seguro para você viver. Então olhe para a criança, aprenda com ela e repita o gesto dela diante do Senhor. Amém? Deus te abençoe, te guarde. Nós vemos semana que vem. Um beijo enorme no seu coração. Até lá!